Graças a Deus pelo nosso irmão William Soto Santiago. Estamos tão contentes em tê-lo aqui conosco e agradecidos por essa palavra, essa mensagem tão simples que Deus lhe deu. É uma mensagem que estava profetizada para este tempo final. Que hoje o Senhor Jesus Cristo está cumprindo toda essa grande promessa. Nós esperamos que Deus o abençoe de uma forma muito especial hoje e abençoe a todos nós através dessa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago. Muito obrigado, William. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e aqueles que estão nas outras nações conectados com esta atividade via internet ou satélite. Uma saudação para todos os ministros e suas congregações e uma saudação muito especial para cada um de vocês que estão aqui presentes. Vamos ler em Zacarias, no capítulo 14, versículo 6 em diante. Que diz assim a Escritura profética: naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O estudo bíblico da escola dominical hoje, domingo, é a luz da tarde. Porque ao cair da tarde haverá luz, diz o profeta Zacarias no capítulo 14, versículo 7, o qual lemos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Quando Deus disse, seja a luz, veio a luz. E quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele disse, eu sou a luz do mundo. A palavra é a luz. A luz veio ao mundo, porque a palavra foi falada e foi
a luz. E quando a palavra, o Verbo, se encarnou, ali estava a luz em forma humana, iluminando o entendimento, a alma e o espírito, a mente dos seres humanos. Não há luz a não ser pela palavra prometida, encarnada e sendo falada ao povo. É luz espiritual para a alma dos seres humanos. Agora, encontramos que, para que haja luz no planeta Terra, o Sol tem que sair pelo leste e se pôr pelo oeste. Dar o seu recorrido de leste a oeste para iluminar os seres humanos e trazer vida a tudo o que há na Terra. Assim também é espiritualmente. Cristo surgiu pelo leste, a luz do mundo, a luz para a alma do ser humano, para iluminar o caminho que deve ter e recorrer o ser humano no programa divino. Foi no leste que surgiu a luz na primeira vinda do Senhor. Era a palavra prometida para aquele tempo, a promessa messiânica, tornada realidade no meio do povo hebreu pelo leste, para o qual veio primeiro um homem chamado João Batista, profeta, precursor da primeira vinda de Cristo, preparando o povo, anunciando que o Messias estava sobre a terra já. E, quando o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o batizou. Ou seja, João foi o último dos profetas, dos mensageiros do Antigo Testamento, foi o mensageiro da era precursora da vinda do Senhor. O Messias viria depois de João Batista. Por isso, João dizia: quem vem depois de mim é maior do que eu, do qual não sou digno de desatar o cadarço de seu calçado. E Jesus, falando de Jesus, disse: dos nascidos de mulher, não se levantou nenhum maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João, porque João pertencia ao antigo pacto, ao pacto com os servos de Deus, o povo hebreu. E o menor do reino dos céus pertence ao povo do novo pacto, à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao povo dos filhos e filhas de Deus. E, em seguida, no dia de Pentecostes, o que Cristo prometeu, que enviaria o Espírito Santo, veio o Espírito Santo. E isto é Cristo em Espírito Santo vindo e batizando no corpo místico de Cristo os crentes. Começou lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ele tinha dito: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ali começou a produzir o novo nascimento através do Espírito Santo. 120 crentes em Cristo nasceram de novo no dia de Pentecostes. E assim então começou o nascimento no corpo místico de Cristo de filhos e filhas de Deus. Cristo, o segundo Adão, com a segunda Eva, que é a igreja, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. E tudo isto através de Cristo, a luz do mundo. Porque a luz que surgiu pelo leste, a primeira vinda de Cristo, depois esteve iluminando, se refletindo na sua igreja através dos diferentes mensageiros que ele enviou. Era Cristo iluminando através de cada mensageiro até chegar
até a sétima etapa, vindo do leste à terra de Israel, caminhando pela Ásia Menor, e São Paulo caminhando pela Europa, e 5 mensageiros na sua igreja se refletindo, iluminando o entendimento e a alma, o coração dos seres humanos, e acrescentando à sua igreja os que hão de ser salvos, aqueles que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e assim formando a igreja do novo pacto, o povo do novo pacto. É a igreja composta por todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. Depois, em seguida, quando chega a luz, Cristo em Espírito Santo ao continente americano, aí unge e envia o 7º mensageiro para a 7ª etapa da igreja entre os gentios, que foi o reverendo William Branham. E se reflete através dele, opera através dele, através do Espírito Santo, ilumina na 7ª era da igreja, no castiçal, o candeeiro da 7ª era da igreja, e chama e junta os escolhidos dessa era. Em seguida encontramos que precursa a segunda vinda de Cristo. E tudo que foi refletido nos diferentes mensageiros da igreja, em seguida, veremos no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Porque neles foi um reflexo da vinda de Cristo, um reflexo do sol de justiça, que resplandecerá no último dia, em uma etapa ou era paralela à era messiânica da primeira vinda de Cristo, que foi a era de pedra angular, porque a era de pedra angular é a era da pedra angular, a era da vinda do Senhor. Porque Cristo é a pedra angular, a pedra de ângulo, na sua primeira vinda e na sua segunda vinda também. Portanto, tem que ter uma era paralela, uma era da pedra angular da primeira vinda de Cristo, uma era que segue a 7ª era da igreja do Antigo Testamento, onde João foi o precursor da primeira vinda de Cristo. A era que antecede a era de pedra angular é a era de Laodiceia, a 7ª era da igreja entre os gentios, assim como a 7ª era da igreja do Antigo Pacto foi a era que antecedeu a era messiânica da vinda de Cristo 2000 anos atrás. E agora, já se foi o mensageiro da 7ª era da igreja, em 1965, e o que resta para o cristianismo, o que resta para o povo do novo pacto, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, pois a era de pedra angular, a era paralela à da primeira vinda de Cristo, a era messiânica. A era messiânica, da qual o reverendo William Branham falou e disse: vejam a era que vem, a era de pedra angular. Essa é a era onde se faz o chamado final de Deus a todos os filhos e filhas de Deus, a todos os filhos de luz, a todos os filhos que receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a era da luz do último dia. Essa é a era da luz do tempo final. Essa é a era da luz da pedra angular. Essa é a era da luz do sol, que estará resplandecendo neste tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, através da manifestação final do Espírito Santo, no meio do povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nascem todos os filhos e filhas de Deus do novo pacto,
inscritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ainda, Deus continua chamando e juntando os seus escolhidos. Na era messiânica, a era de pedra angular. E quando se completar o número, então terá se levantado Cristo do trono de intercessão e tomará o título de propriedade e reclamará todos o que ele redimiu com seu sangue precioso das eras passadas e do nosso tempo também, e os ressuscitará em corpos glorificados e eternos, e os que estivermos vivos nos transformará. Esse é o programa divino para este tempo final. E depois de uma manifestação plena de Deus, em uma grande carpa catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham, nos dará, ou teremos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, onde a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo será investida como rainha com Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar pelo milênio e por toda a eternidade. Tão simples assim é o programa divino para o nosso tempo. Portanto, temos a promessa de que a palavra prometida para o nosso tempo se encarnará no povo de Deus no tempo final e no mensageiro que ele tiver para este tempo final, e cumprirá tudo o que foi dito, tudo o que foi prometido para a sua igreja para este tempo final. E assim, a luz da tarde, que é a luz que se entrelaça com a de um dia passado, com o outro dia vindouro, porque para os judeus o dia termina na tarde, ao pôr do sol, mas ainda há luz. E essa luz então pertence ao novo dia, que está se entrelaçando aí no tempo da tarde. Por isso, no tempo da tarde, haverá a luz. Termina a luz de uma era, de uma dispensação, e começa a luz de uma era e dispensação nova. Portanto, a luz da dispensação do reino começa também na tarde, quando tiver terminado a luz da tarde do dia da dispensação da graça. Se entrelaçará com a dispensação do reino para começar um novo dia dispensacional. E recorrerá de oeste a leste, regressará ao leste, a Israel, à luz da tarde. Assim é como veio de leste ao oeste, a luz da manhã, a luz da primeira vinda de Cristo para iluminar os seres humanos nas suas mentes, nas suas almas. E a luz da tarde irá oeste a leste para iluminar o povo hebreu também. A luz da tarde sempre corresponde ao continente americano, ao oeste, porque a tarde sempre é pelo oeste, amanhã pelo leste. Tão simples assim. E agora nos correspondeu viver no oeste, para ver a luz da tarde resplandecendo, a luz que chegará novamente ao povo hebreu ao leste, e eles verão. Tudo isso está ligado à segunda vinda de Cristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que está esperando a segunda vinda de Cristo. E quando os judeus virem Cristo, o Messias, com sua igreja, dirão: este é o que nós estamos esperando. Ele vem pela sua igreja para dar a fé para ser transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo no tempo e no território correspondente para ver a luz da tarde resplandecendo no meio da sua igreja, neste tempo final. E isso será o Espírito Santo
tomando a palavra prometida, o que foi prometido para a sua igreja neste tempo final e tornando realidade, cumprindo sua palavra prometida. E sua palavra prometida sendo cumprida será a luz da tarde resplandecendo no oeste e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular. Tão simples assim. Portanto, Ele continua chamando e juntando os seus escolhidos do tempo final, como pedras vivas, para colocá-los no seu templo espiritual que é a sua igreja. Sua igreja, a qual Ele prometeu vir no tempo final, para entrar na sua igreja, que é um templo espiritual, e entrar no lugar santíssimo, e estar no meio dos 2 querubins de ouro, sobre o propiciatório, e no meio dos querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, que são os ministérios de Moisés e Elias, no tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, depois, no meio do povo hebreu. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos preparados, porque toda a promessa que Ele fez para a sua igreja para este tempo final, Ele a cumprirá. Já cumpriu muitas promessas que correspondem a este tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular. E as que faltam também serão cumpridas. Nos dará a fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé girará ao redor da sua segunda vinda, ao redor do 7º selo, que é a sua segunda vinda. E os trovões que a voz de Cristo falando no meio da sua igreja neste tempo final, nos revelará o mistério da sua segunda vinda, neste tempo final. E isso será através da luz, através do Espírito Santo nos iluminando o entendimento, através da sua palavra prometida, convertida em realidade no meio da sua igreja, no meio do povo do novo pacto, neste tempo final. Portanto, se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos, e oraremos por você para que Cristo o receba, o perdoe com seu sangue, o limpe de todo pecado e o batize com Espírito Santo e fogo e produza em você um novo nascimento. Ele está completando a sua igreja neste tempo final. Portanto, você que escutou nesta ocasião e está presente ou em algum outro lugar, ou em alguma outra cidade, ou em alguma outra igreja, e está escutando e não recebeu a Cristo, ainda pode fazer nestes momentos, e oraremos por você, para o qual pode passar à frente, onde você se encontra. Aqui, e aqueles que estão em outros países onde vocês se encontram, pode passar à frente para estarem incluídos, para estarem incluídos nessa oração que faremos por vocês. Quando a palavra prometida se encarna, quando a palavra prometida se cumpre, essa é a luz da era ou da dispensação para o povo. Deus tem muito povo na bela Colômbia e os está chamando neste tempo final. E tem muito povo em toda a Colômbia, e tem muito povo em toda a América Latina, tem muito povo em Porto Rico também, tem muito povo nos Estados Unidos também, tem muito povo em todo o continente americano e os está chamando neste tempo final. Tem muito povo em outras nações, na Europa também, e os está chamando neste tempo final. Porque esse é o tempo do chamado dos escolhidos. É o tempo do chamado para os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é o tempo do chamado para os judeus também. Portanto,
Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. te está llamando, Ele está te chamando porque Ele colocou o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. has estado Por isso, escuchando la palabra, el Evangelio de Cristo, está escutando a palavra Evangelho de Cristo e nasceu a fé de Cristo na tua alma, porque o teu nome está escrito no céu, no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. E essa é a maior notícia que uma pessoa pode ter da parte de Deus, que o seu nome está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E, consequentemente, Cristo morreu por nós para nos redimir, nos restaurar a vida eterna e nos levar à glória com Ele, com corpos eternos, corpos imortais, corpos glorificados e corpos jovens, como o corpo que Cristo tem, que está tão jovem como quando subiu ao céu e nunca ficará velho. Assim será também para cada um de nós, os crentes em Cristo, nosso Salvador. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai nosso que estás no céu, bendito o teu nome para sempre. Venha a ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as em teu reino, te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração que farei por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Creio em Ti com toda a minha alma. Nasceu Tua fé em mim. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer de novo, quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Torne realidade na minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você dirá: eu escutei o Evangelho de Cristo. Criei, o recebi como meu Salvador, e agora desejo ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando podem me batizar? É a pergunta desde o profundo do vosso coração. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados, mas é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é tipológico, no qual nos identificamos com Cristo na sua morte,
sepultamento e ressurreição. Por eso es tan importante el bautismo en agua. Por isso, é tão importante o batismo em água, porque nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Murió, Quando Cristo morreu, dado, foi sepultado e ressuscitou, con él. estávamos com Ele e continuamos com Ele por toda a eternidade. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Continuaremos E viendo continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, nosso Salvador. Dejo con ustedes Deixo com vocês al ministro aquí correspondiente ao ministro aqui para correspondente que les indique cómo hacer para ser para indicar como fazer para serem batizados em água aqueles que receberam a Cristo como Salvador. E congregación em cada congregação e em cada país, deixe o ministro correspondente para indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. dejo con ustedes aquí Deixo com vocês aqui ao engenheiro Ivan Sarmiento para que indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador nesta ocasião. que Dios les bendiga y les guarde y continúen Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra y todas las personas que pasaron al frente a recibir al Señor pueden pasar a mi costado derecho. Los sugieres los pueden acompañar para que les faciliten las ropas bautismales. Aquí a mi costado derecho están los vestieres y están los bautisterios listos, tanto para las damas como para los caballeros. Los demás podemos estar sentaditos, por favor, y estamos con reverencia mientras se realizan estos bautismos en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pueden pasar por aquí, por este ladito, los sugieres pueden acompañar a todas las personas. Ahí están los bautisterios y hay también vestieres y ropas para que usted no se moje las ropas que tiene, y también hay unos lugares para guardar su ropa mientras reciben esta grande bendición. También invitamos a los padres que tengan a sus niños que sean menores de 10 años para que puedan ser presentados, y le podemos pedir a algunos de los ministros que están acá que nos acompañen para presentar estos niños y colocarlos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro Sarria para que pase por acá para la presentación, y damos gracias a Dios por nuestro hermano William Soto Santiago. Que Dios lo bendiga grandemente. Estamos muy contentos aquí en Colombia con este culto donde culmina la gira de nuestro hermano William y también de nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Si por acá está el hermano Alejandro Sarria para que esté pendiente de la presentación de los niños con otros pastores que quieran pasar adelante. Y vamos a tener al grupo de alabanzas, a la orquesta para interpretar algunos temas a continuación. Vamos a estar guardando reverencia, vamos a tener la mayor quietud posible
mientras terminamos este culto.